Oi, minha galera! Aqui é a Malu, a sua blogueira dos idosos. Fica comigo que hoje eu tô aqui na quadra da Protegidos da Princesa Isabel, uma escola de samba aqui do bairro Rondônia de Novo Hamburgo, para mais um episódio do Malu Entrevista, a arte da cidade. Vem comigo! Vamos, vamos! Apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero te falar que se tu não viu os outros episódios do Malu Entrevista, não tem problema. Tu vai na descrição, se tu tiver no YouTube, nos Nuke, se tu tiver, tu vai ali nos comentários. E se tu tiver no Instagram, vai no IGTV que tá tudo lá com as modernetas. Vamos lá, vamos começar. Hoje, então, eu tô aqui nas quadras das escolas de samba. Eu não conhecia uma escola de samba, mas hoje eu vou conhecer. E eu vou falar com a presidente da escola de samba Protegidos da Princesa Isabel, aqui do bairro Rondônia, aqui de Novo Hamburgo. O nome dela é Lana Flores. Bem-vinda! Se apresenta aqui pra minha galera. Boa tarde, gente. Olha, por ser uma aluna numa escola de samba. Muito chique. Aquela que eu não tinha ido ainda. Prazer, gente. Pra toda a equipe de vocês, essa é a minha escola de samba. Quero ver tu sambar depois, hein, Malu? Quero só ver. Vocês não sabem das coisas, eu vou aprender aqui, ó. É muito balanço, meu Deus. Lana, tu é a presidente da escola. Presidente, depois de 3 presidentes anteriores a mim, eu sou a 4ª presidente mulher, olha só. Olha aí. A primeira mulher negra dessa escola de samba, que tem 51 anos de carnaval, uma comunidade gigantesca, maravilhosa, da Rondônia, dos municípios ao redor, de Porto Alegre, vem gente de tudo que é lugar para conhecer essa escola linda, colorida, a minha tricolor, verde, vermelho e branco. E me fala, como é que surgiu a escola? A escola foi fundada pelo meu pai, Sebastião Antônio Flores, que hoje a bateria leva o nome dele, né, que tá nas fotos ali, ó, bateria do Brás, em 69, por ele, meus tios, minha mãe, que está ali sentada, fundadora da escola. E ele veio 31 anos presidente da escola. Ficou de presidente. Nunca na história nenhum presidente ficou tanto tempo no poder, né? Ele conseguiu. Aí depois ele saiu, daí veio o meu ex-marido, o Gelson, presidente. Aí agora, antes de mim foi o Ivan e hoje eu, a presidente. E ela não teve sempre nesse espaço lindo aqui. A gente morava lá no alto do morro, onde é o ginásio da brigada antes, era o Morro Velho. Local que a gente chamava de Morro Velho porque ficava no alto no morro, né? Esse espaço foi cedido pela prefeitura em 81, a gente desceu para cá. E hoje a gente é cuidadora desse espaço, que a gente mantém ele ativo, bacana, bonito, para poder receber toda essa comunidade que vem para cá. Esse aqui é um lugar de entretenimento, né? De lazer da comunidade. Eu também diria que é um motor de alegria. Quem tem saúde e alegria vem para cá. Como é que funciona uma escola de samba durante o ano? Eu fiquei sabendo que esse negócio aqui não para, as coisas dos bastidores, de reforma, de coisa nada. Conta pra galera que a escola de samba não se reúne assim um pouquinho antes do carnaval. Não, tem bastante serviço, né, Ana? Tem muito serviço. Agora, por exemplo, que não teve carnaval ano passado. As escolas não podem ficar paradas. A gente, pelo menos, tem projetos sociais muito durante todo o ano. Todo mês, de março a dezembro, uma vez por mês, tem um projeto social. Ou é um projeto, ou é um evento para angariar fundos ou não. Às vezes é só voluntariado também para fortalecer a comunidade, né? Tu traz eles para cá. Agora é remoto, né? No caso, a gente está fazendo tudo remoto agora, pelas lives e tu vende uma rifa, tu faz um meio frango, tu busca e leva, drive-thru. Ou tu já começa a trazer o pessoal para fazer trabalho voluntário, que é arrumar as fantasias velhas, cuidar dos espaços, plantar, arrumar. Todos os dias a gente está em função de alguma coisa para que não fique esquecido esse espaço aqui, que as pessoas lembrem que a escola existe. E sem contar que o nosso marketing nas redes sociais é pesado. Mas eu vi. Tu seguiu nós lá, mas né? É claro. É pesado. Me fala, Lana,
Como é que funciona? Olha só, estamos no ano, vamos lá, vamos sonhar. 2022, vai ter os Carnaval das Coisaradas. Como é que faz pra começar assim? Ai, resolvi pegar um tema. Como é que funciona assim, os passo a passo? Começou pelo lugar certo. Começa com o tema enredo. E eu, antes de ser presidente da escola, eu fui carnavalesca da escola. 16 enredos da escola, né? E começava exatamente por mim. Eu ficava aí caminhando, eu gosto de caminhar, caminho para cuidar da saúde e já me vem uma ideia para onde é que eu passo. De repente vê um nome lindo assim, isso aí dá um enredo nas ruas, né? E assim que eu começava, passeando, caminhando, ou lendo, ou vendo uma novela, ou vendo um filme, tu escolhe o enredo da escola. Daí tu leva para a executiva, todo mundo aprova o nome, leva pelo menos o nome, né? Se todo mundo aprovou esse nome, tu começa a pesquisar tudo sobre esse nome. Aí vira enredo. Este ano agora que não teve, mas que vai ser o próximo enredo é o Triângulo Amoroso entre a Pierrot, Colombina e Arlequim. Este é o nosso enredo para 2022, que seria para 21 que não teve, né? Quando o enredo está aprovado, a gente leva para o compositor. Daí ele faz o samba enredo. Saindo do samba, tu vê o figurinista. É o cara que vai desenhar os figurinos, que vai falar do tema e do samba. E ele tem que casar o tema e o samba. Tudo que eu cantar, vai ter que apresentar em fantasia. Quem conta as aulas quem conta o samba e o tema é as aulas. E tem que ter ala. Não pode ter só uma. Todo mundo só fala mestre porta-bandeira porque é o símbolo que corteja a escola, mas não, as aulas ainda são mais importantes ainda. Imagina uma escola passando com mestre porta-bandeira sem aquela composição de aulas. Então tem que ter as aulas, que é mais importante ainda. Umas aulas fechadinhas, né? Então daí tu sai para as aulas, aí tu começa a ver os carros alegóricos, que tem que falar das coisas centrais do enredo que eu escrevi. Com certeza que eu vou botar uma Colombina, um Pierrot e um Arlequim no meu abre-alas, né? Daí eu tô falando do enredo da escola. Lá vinha Protegidos falando do triângulo amoroso entre os três. Você entendeu? Se não tiver um abre-alas contando o meu enredo, já vou sair perdendo ali já. Então aí vem 3 carros alegóricos contando esse enredo. E todo mundo tem que vir dançando, cantando, evoluindo nas cores da escola e na cor que entrou do enredo, que foi o triângulo amoroso. Aí vai ter que ter algumas coisas do enredo. E a bateria, né? Que tem que estar casada com a música, com o samba, com o cavaco, com o violão. Daí o compositor ele faz a letra e a música. Ele faz tudo. Ele é o poeta, né? Ele primeiro vai fazer a letra. E daí ele vai fazer os arranjos junto com o cavaco e o violão. E mais um rebolo que tem que ter uns caras juntos. O que é rebolo? É os principais que vão fazer a letra junto com o cavaco e violão, né? Eles vão fazer. Vai juntar uns instrumentos, os guris ritmistas, né? Que vão fazer ali uns arranjos para fazer o samba. Entendi. E tem um negócio de ensaio. A galera, tá ok, fechou o samba, fechou a letra, agora vamos juntar essa galera para ensaiar, para cantar tudo junto. Daí funciona assim, ó. Depois que já tem o tema, o samba, a letra, os figurinos, a gente marca o primeiro ensaio. Isso tudo vem vindo lá em junho, na chuvarada que vocês estão com frio, nós já estamos aqui pensando nos ensaios. Aí tu pega uma data para começar os ensaios. Depois da chuvarada de julho, agosto, frio, setembro tu começa a fazer o ensaio. Igual no Rio de Janeiro, né? Setembro começa tudo. Aí tu faz ensaio toda sexta-feira, daí isso aqui bomba. Aí começa ali a harmonia, bateria, a fazer os sambas. Aí vem vindo as pessoas. Só nas primeiras batidas começa a subir gente, não precisa nem divulgar às vezes. Eles escutam, né? Já vem subindo pra ver e vai começando a aprender o samba. Tu espalha os sambas enredo, bota nas redes sociais, papelzinho ainda, no papelzinho, porque tem que gravar a letra, né? Alguns já pegam o celular, outros já precisam de um papel. Né? E funciona assim, daí vai pegando, vai saindo até dezembro, janeiro, fevereiro. Ana, me fala, como é que é a emoção de tu estar lá na frente, ou de tu estar desfilando naquela coisa mais linda das pessoas, e bum, 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 bum. Como é que é essa emoção? Tenta descrever em palavras pra galera, porque eu acho que só quem tá ali sente, mas assim, tenta descrever pra gente. Parece até que tu desfilou, cara, só da emoção que tu falou aí agora. É exatamente com essa emoção que tu falou aí agora que a gente se sente na avenida. É incrível, 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 incrível. Depois que toca a sirene, que tá todo mundo no seu lugar, até chegar ali tu fica bem louca.
Tem que botar a bateria pro lugar, os carros alegóricos pro lugar, as pessoas em cima dos carros, as alas pro lugar. Todo mundo tem que estar ali esperando a hora de dar a sirene e dizer: vem aí, protegidos da Princesa Isabel. Depois que o cara fala isso aqui, é muito louco. É indescritível o que todo mundo sente. Só desfilando para entender que sensação é essa. E daí eu que sou presidente fico pensando, gente, agora vão. Até aqui a gente fez por vocês, agora vão e mostre cada um o talento de vocês, né? Cada um precisa do seu talento daí. Aí tu fica aqui olhando, meu Deus, é a minha comunidade, mostrando o talento dela. Fico muito orgulhosa. Assim como eu fico orgulhoso de ver meu bairro, porque todas as escolas de samba é assim. Elas vão lá na pista de eventos, no centro da cidade, levar a sua comunidade para se apresentar. Olha que lindo. Para apresentar a comunidade, os talentos dela, né? Isso é lindo. Como isso impacta a comunidade, as pessoas aqui. Tu estava falando então dessa alegria de mostrar o que tem aqui na comunidade, né, pro centro, para Porto Alegre. E como tu, como pessoa, como tu sente o impacto, como tu sente o impacto das pessoas que estão aqui, como isso representa na vida delas, sabe, Dana? Exatamente, é isso mesmo. Isso representa... É aquilo que eu te falei antes, as escolas de samba são, pelo menos a minha, eu digo para todas, na verdade, mas é que eu uso esse slogan, eu uso para protegidos. Nós somos um motor de alegria. A pessoa está em casa lá, olhando TV, daqui a pouco ela pensa em janeiro, fevereiro, vou lá para protegidos. Não tô legal. Tô meio deprê, vou para protegidos. Chega aqui, ela diz: ó, Lana, eu nem ia vir hoje não tava legal, mas chega aqui e vejo essa comunidade aí, ó. Essa escola, essa alegria, eu tô muito melhor do que eu tava em casa. Isso aqui é tipo um sangue, corre no sangue, uma adrenalina incrível. Tu vê a bateria aqui lotada, aqui todo mundo tocando, todo mundo cantando. Aí tu imagina, eles estão aqui, ó, cantando, dançando e rindo. Para nós encerrar esse vídeo, a Lana vai me ensinar a ser porta-bandeira das coisas aradas. Eu até vou usar uma roupa que ela usou, um figurino que ela usou. Meu Deus do céu! Vamos então! Vamos, Lana! Meu Deus! E agora eu vou vestir em ti, pra me dar mais sorte para ano que vem. Mas ai, que isso! Eu tô emocionada, eu tô emocionada! Eu abalei com essa roupa aqui, tá ali minha mãe me olhou pra gente, né, querida? Que coisa mais linda! Look da Manu, carnavalesca! Olha, ui. Tá bom, do que manda, estandarte. A porta-bandeira tem que ter o mestre sal. Ai, é verdade, eu não tenho. A estandarte que é só... Como é que eu pego? Põe aqui na cintura, vai ter que sentar a China tá ótimo. Tá. A tua mão tá certa. Aqui. Isso, e agora eu só gira e brinca. Agora nessa hora vocês botam a música. Olha. Essa menina do sonho se torna real. Encanto o nosso carnaval. O embalo do trem, vem. Eu vou cair no samba com a minha tricolor. Indústria, comércio e educação. Renato, orgulho desse chão. O embalo do trem, olha o trem. Eu vou cair no samba com a minha tricolor. Minha tricolor, minha educação, minha paixão. Olha, a arquitetura conserva. Muito obrigado pelo espaço. Seu trabalho. Te sigo já. Por mostrar pra galera que o carnaval, ele é muito mais do que só aquilo que a gente vê na TV. E ele transforma muito. Vamos ajudar, vamos prestigiar a arte. Olha que coisa mais linda. Eu convido vocês a nos seguir na rede social, a seguir a Protegidos. Agradeço, Lana, muito sucesso na tua vida, na vida da Protegidos. E você que tá aí comigo, obrigado por estar aí comigo. E eu te vejo no próximo episódio do Malu Entrevista, a arte da cidade. Agora eu vou ficar sambando aqui. Eu vou falar bem alto, né? Então não vai mandar voltar aí de novo. Ah, tem que cuidar, guri.